Oi, viajantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Na Rota Certa. E hoje, nosso primeiro quadro é Siga em frente na rota certa? Isso, Cine Preto e Na Rota Certa. É um quadro de entrevistas e nosso entrevistado é o professor Joshua, professor de Geografia aqui do Senat, e nós vamos fazer algumas perguntinhas a ele sobre o uso de aplicativos para localização. Muito bem, professor. A gente está com esse trabalho de eh, integrar esses sistemas de localização na nossa rotina. Tanto que tem o GPS, que ele inicialmente era um produto militar, e atualmente ele é mais utilizado pelos civis para navegação. Então, o senhor usa algum aplicativo de localização no dia a dia ou para ministrar uma aula? Uso sim, uso alguns aplicativos, inclusive passo para os alunos para eles utilizarem também em sala de aula, por exemplo, o Google Earth, né, que é um aplicativo já no próprio computador e a gente consegue ter a visualização do globo e aí a gente consegue trabalhar com os alunos rotas, consegue observar a urbanização, a questão da vegetação, tudo isso. Uso também o Waze, o Google Maps, principalmente quando vou viajar, quando eu não sei de fato a rota, né? Pensando nos porque quando eu não sei a rota, eu vou e utilizo para poder ficar mais fácil e não cair em um local errado ou ter algum problema na estrada, prevenir, né? Então, trabalho com isso. E em campo, quando vou para campo, trabalhando com geoprocessamento, eu utilizo o próprio GPS em si, que aí ele tem os satélites, o receptor, ele é um receptor GNSS, então ele trabalha automaticamente com isso, diretamente, sem precisar de rede de internet, como nossos celulares, e isso facilita também o trabalho em campo. Eu trabalho basicamente com isso. Que às vezes alguns aplicativos usam da rede Wi-Fi. Então, no campo, às vezes não tem rede Wi-Fi. Principalmente trilha, né? Dados novos. Então, o aplicativo que a gente usa, o Strava, ele tem essa possibilidade de usar sem rede Wi-Fi, sem dados móveis. Então, é muito bom. Professor, você acha útil esse tipo de aplicativo para aprender sobre localização? Acredito que sim, principalmente na sociedade que nós estamos inseridos hoje. Tenho lá as minhas reflexões, porque inclusive eu falei com os alunos no bimestre passado, quando eu estava trabalhando, finalizando cartografia, no ensino médio aqui. A gente assistiu um filme na Netflix que fala justamente isso. Há um problema global, e aí é cortado as redes de comunicação, e uma delas são os satélites. E tinha um pai da família lá, dos personagens principais, né, do filme, ele não sabia, ele veio por um caminho para chegar a uma casa de verão que eles estavam. Ele precisou voltar para uma cidade mais próxima para tentar encontrar um jornal, para ter informações do que estava acontecendo. Ele não sabia voltar, porque ele estava fissurado com as questões tecnológicas de se localizar. Então, eu acho importante sim, porque, querendo ou não, hoje em dia o celular, o computador, o tablet são um fragmento nosso, a gente às vezes não consegue, né? Muitas coisas nossas informações estão aí. Acho importante, mas tem sempre deixa essa reflexão. Alunos, vamos pensar em outras metodologias, outras formas de a gente se localizar, porque de repente a gente está em uma ocasião que a gente precisa desse, de se localizar e não tem, por exemplo, uma rede Wi-Fi, não tem um 3G. E como é que a gente vai se localizar? Como é que a gente consegue? Inclusive, isso já deixa para nossa próxima pergunta. Quais são as outras formas de se localizar além das maneiras digitais? Pronto. Então, assim, pensando nesses vieses, né, que a gente consegue observar, pensando fora das tecnologias, eu costumo falar com os meus alunos muito do que eu vejo da minha vivência com meus avós, principalmente com meu avô, né, que gosta muito de onde ele nasceu. Ele trabalhava com agricultura, com pecuária, então, assim, ele sabia se localizar, ele passa essas informações para mim, e na conversa de dia a dia eu falo com os alunos e, querendo ou não, a ciência geográfica se embebeda disso para demonstrar aos alunos. As tecnologias se utilizam delas para, né, fazer de forma mais rápida. E aí a gente pode dizer, por exemplo, o Sol, né, onde ele nasce, onde ele se põe, a gente consegue saber a direção, as estrelas, quando a gente está aqui no nosso hemisfério ou no outro hemisfério. Então a gente consegue ter essas observações, consegue, por exemplo, entender a partir da direção do vento, a folhagem para onde ela está apontando, né?
gente tá numa mata fechada, a gente não consegue ver ao certo a posição do sol, né? Porque a copa tá fechada. Então a gente pode ouvir, prestar atenção, o sentido do vento, a gente consegue se localizar. E aí fica uma dica de que meu avô sempre fala, que, por exemplo, você perder, se ficou muito perdido, não conseguiu nem observar nenhum desses outros ocasiões do mundo natural, você se abaixar e relaxar um pouco e tentar ficar o mais silêncio possível, que aí você consegue se acalmar, porque às vezes é muito desespero, né? A gente acaba entrando em caminhos errados, e aí preste atenção ao ambiente, que até o caminho da formiga você consegue saber. Então, todas essas informações eu tento passar para meus alunos, porque eles nunca sabem, como eu mostrei no filme a eles nunca sabem quando vai ser necessário. Verdade. A gente vai colocar esse filme aqui, né, na nossa tela para vocês levarem como recomendação. E até essa questão vem muito da bússola, né? Antigamente, o surgimento da bússola, as grandes navegações vinham por base das estrelas. Nossa, é muito interessante a gente ter outras formas de se localizar. Sim, realmente. Então, professor, muito obrigado. Agradecemos essa participação. Desculpa o incômodo, Não, que é isso, estou disposto. mas foi muito bom. Muito obrigado. É isso aí, professor. Tenho certeza que essa conversa aqui ela é muito importante, principalmente para a gente ensinar a importância da geografia no nosso cotidiano. E bom, esse foi o último episódio dessa temporada, mas fiquem atentos, porque em breve podemos voltar. Nos acompanhe nas redes sociais, nosso Instagram, no YouTube. Se inscreva, comente, curta, compartilhe com seus amigos.